Olá, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais e discipulado diário. Estamos hoje concluindo o livro de Esdras. Estamos no capítulo 8, 9 e 10. Uma história fantástica de soberania divina e obediência humana. Enquanto Deus é soberano, bondoso, misericordioso, gracioso, o homem precisa ter um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração convicto dos seus erros, porque somente assim mudanças verdadeiras, mudanças profundas podem brotar. Caso contrário, quando fazemos as coisas do mesmo jeito, esperando resultados diferentes, como? É uma insanidade. Precisamos fazer as coisas de um modo diferente. E aquele povo precisava fazer as coisas do modo diferente, o modo certo. Há um modelo. A Bíblia é o nosso padrão. A Bíblia é o nosso modelo. Então aqui está, eles estão voltando para reconstruir. Uma coisa que me chama a atenção é que Esdras, ele observar de um lado para o outro, ele percebe que não tem levitas. E ele vai à procura, não, nós precisamos voltar com tudo certo, nós precisamos voltar com todo o povo e nós precisamos que eles estejam conosco. E assim eles trouxeram esses ministros para a reconstrução e também para restabelecer o culto ao Deus verdadeiro. Eu fiquei pensando aqui, eles já estavam ali no cativeiro na expectativa. Esdras fala, os nossos pais pecaram. Esdras nasce no cativeiro, mas não era cativo. Ele era devoto a Deus, adorador. Ele sabia claramente que o seu povo havia pecado. Isso aqui é tão profundo. Então ele tem um entendimento claro do erro. E ele não queria errar novamente, porque ele sabia das consequências. Ele sabia o que era viver no cativeiro. Ele sabia o que era viver distante da cultura do seu povo, distante do seu Deus, distante da adoração verdadeira. Ele sabia as consequências, a tristeza, a angústia, a amargura. Ele sabia exatamente disso. Então ele volta. Eu acho interessante aqui no verso 21, ele diz, então apregoei o jejum. Por que ele apregou o jejum? Porque ele já tinha dito para o rei que a boa mão de Deus era com todos que eu busco para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abominam, o abandonam. Então ele já sabia quem era Deus, então ele chega para o rei e diz assim, não precisa mandar uma escolta. Eram dias de viagem, queridos. Dias e dias. Não precisa mandar. A boa mão do Senhor estará conosco. E, de fato, a boa mão do Senhor esteve com eles e nada aconteceu. Buscaram em jejum, buscaram em oração, clamando ao Deus vivo. E Deus é aquele que responde. Deus é aquele que faz, que refaz. Deus é todo-poderoso. Então ele entrega nas mãos daqueles que estabeleciam ali o ofício, que na verdade estariam para o ofício do templo. Ele entrega os objetos, ele entrega a prata, o ouro, as ofertas. Ele diz, olha, vocês são santos. Essas coisas são santas porque pertencem a um Deus que é santo. Então Esdras estava fazendo tudo com muita reverência, com muito temor, com muito zelo. Ele não estava simplesmente entregando, tá aqui é o ouro, tá aqui a prata, agora vocês vão fazer o trabalho de vocês. Não, vocês são santos. Tudo isso que está nas mãos de vocês pertence a Deus. É santificado ao Senhor. E vocês estão fazendo isso para um Deus que é santo. Isso ganha nobreza, isso ganha temor.
Isso ganha zelo, devoção. Isso é fantástico. Vocês percebem que quando eles retornam, eles passam ali descansando 3 dias. Eles estavam exaustos. Exaustos. E aí quando eles começam a reconstruir, tá tudo ali, eles chegam ao conhecimento deles que muitos daqueles que estavam no cativeiro, eles haviam se casado com mulheres estrangeiras. Eles haviam, na verdade, transgredido. Eles tinham filhos com elas. E aí Esdras vai dizer, estou confuso no capítulo 9, verso 6, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Então, Esdras tinha feito isso? Não. Mas o povo que ele representava, sim. Então ele se coloca diante do povo como um intercessor, como aquele que clama diante de Deus por um povo, como aquele que tem compaixão, como aquele que tem misericórdia. Coisas extraordinárias acontecem quando intercessores se posicionam, não como juízes, mas como pessoas cheias de misericórdia e de compaixão pelo povo que eles servem. Isso é fabuloso, isso é fantástico, faz toda a diferença. E eles então se levantam. Eu acho muito interessante a oração de Esdras, porque ele diz assim, olha, desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como se vê hoje. Então, Esdras ele sabia exatamente que o pecado era deles. Ele não aponta, ele não terceiriza, ele não ameniza. Não, Senhor, nós pecamos. Nós nos afastamos. Havia uma palavra clara, o verso 12 vai explicando isso. Não darei as vossas filhas, os vossos filhos, não tomareis para eles povos estrangeiros. Sejam fortes e vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas não se contaminem, não façam casamentos sem propósitos. Procure saber se aquela pessoa ama verdadeiramente ao Senhor, se ela tem compromisso com o Deus vivo. É isso que nós podemos aprender aqui. E Esdras temia muito, porque ele diz assim no verso 13, depois de tudo que nos sucedeu por causa das nossas más obras, da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos. Olha que coisa profunda. Esdras não estava aqui, feito uma criança, feito um menino. Não, está doendo muito, não. O Senhor tem nos castigado muito menos do que merecemos. Isso aqui é muito profundo. E no capítulo 10, nós vamos perceber que há um posicionamento. A postura vocês precisam refazer o caminho. Se vocês quiserem fazer parte dessa reforma, dessa história, vocês precisam refazer o caminho. Aqui foi inegociável, queridos. Eles tiveram que abrir mão daquele casamento. Casamento de 10 anos já? Sim. Já tinham filhos adolescentes? Sim. Meu Deus, e aí a gente começa a ser relativista. Aqui a gente começa a relativizar os absolutos, mas absolutos não podem ser relativizados. Valores são valores, princípios são princípios, são inegociáveis. É isso que nós aprendemos aqui com esse livro. E lógico que alguém iria se levantar, sacerdotes se levantam, levitas se levantam, não concordando com aquilo. Com certeza há uma corrupção no clero, há uma corrupção religiosa. Isso acontece nos nossos dias, uma corrupção sistêmica. Em todas as esferas há uma corrupção. Mas qual a nossa postura? Apontar
ou viver na contramão dessa história? Viver na contramão dessa história. Nós precisamos ser os remanescentes. Nós precisamos fazer uma história diferente e diferenciada. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Não é porque você não vai ser o primeiro nem o último. Nunca use essa frase. Essa frase é uma frase terrível para estar na boca de um servo de Deus. É porque ela manifesta a falta de arrependimento, de entendimento do erro. Manifesta um certo cinismo. É uma agressão a Deus. Quando nós queremos privilégios, nós queremos ser únicos. Mas quando nós queremos nos safar de alguma situação difícil, embaraçosa, nós queremos nos colocar no todo. É estranho, mas isso tem acontecido muitas vezes. Mas nós somos chamados a vivermos de forma diferente, completamente diferente. A sermos um povo que o Senhor nos fez para ser santos, de propriedade exclusiva, diferente. Um novo jeito de viver, uma nova forma de ver o mundo. Portanto, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família.